Olá, amada, olá, amado. Aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte diariamente, de forma bem suave, gentil, mas muito consistente, com a sua quinta essência, para que você se lembre quem você realmente é. Bem, a equipe que nos acompanha hoje é a equipe do Vórtice Violeta. Estamos na roda dos recursos, estamos falando sobre os nossos recursos. Ontem nós falamos sobre um dos recursos principais, que é a essência. E dentro da essência, que é a matriz do Vórtice Violeta, que é onde o Vórtice Violeta toca, nós temos o quadrante do poder pessoal. É o primeiro quadrante que a gente trabalha no Vórtice Violeta. E poder pessoal é um recurso. E é um recurso muito importante. Entender quem eu sou, quem é a minha essência, me dá um poder que não é um poder que vem do dinheiro, não é um poder que vem do cargo que eu ocupo, não é um poder que vem da minha origem, da minha ancestralidade, é um poder meu, é um poder da minha essência, é poder pessoal. E se alinhar com esse poder pessoal é fundamental. Por quê? Poder pessoal é a nossa assinatura para o mundo, é como a gente se posiciona perante o mundo. Quando a gente se alinhou, é quando a gente acha o nosso lugar, é aquela fala da autenticidade, sabe? De ser autêntico. Para mim, poder pessoal e autenticidade andam muito juntos, apesar de tecnicamente serem coisas diferentes. Mas o poder pessoal, ele te dá uma postura perante a vida que você não precisa fazer movimentos muito exagerados para você mostrar o seu espaço, para você pôr o seu limite. Não precisa ser agressivo, não precisa ser opressivo. Você simplesmente é, e nesse simplesmente ser você consegue se expressar e se posicionar de uma forma muito natural. Chegar nesse lugar é um desafio. Em algumas áreas da vida a gente chega mais fácil. Então tem gente que encontra mais fácil o seu lugar quando o assunto é trabalho. Tem gente que encontra mais fácil o seu lugar quando o assunto é família. Porque existem lugares em que a gente tem mais certeza de quem a gente é. A gente já encontrou o tom da gente. E a gente está falando aqui de autenticidade, não estamos falando sobre opressão, não estamos falando de sermos mais agressivos, né, na nossa fala, não é sobre isso. É sobre naturalmente a gente se posicionar e deixar a nossa marca, o nosso legado, a nossa assinatura, aquele lugar que a gente ocupa naturalmente, que as pessoas lembram da gente. Você precisa de tal coisa, fala com fulano, porque o fulano, ele é uma pessoa reconhecidamente boa naquela área. E a gente não está falando necessariamente de trabalho. Às vezes o fulano é bom para dar conselho, às vezes o fulano é muito bom quando o assunto é dinheiro, às vezes ele é muito bom quando o assunto é carro. São áreas que a gente fica confortável, porque são as áreas que a gente brilha, as áreas que a gente é natural. E é importante falar também que quando a gente tem uma área que é difícil pra gente, nem por isso a gente precisa ser inautêntico nessa área. A gente precisa precisa ter uma fachada, ou precisa ser agressivo, ou precisa ser desempoderado. Quando a gente tem uma área que a gente não domina, a nossa autenticidade é dizer justamente isso. Esse assunto eu não sei bem. Você pode me ajudar? Você pode me explicar?
Poder não é saber tudo e não é dominar aquilo, né? Poder é você ser autêntico, é você estar numa posição relaxada o suficiente para você se abrir para o mundo, mas atenta o suficiente para perceber o que está ecoando ou não ecoando contigo, o que está te machucando, o que está contradizendo os seus valores. O poder é esse, o poder não é você empurrar a sua fala para alguém, o poder não é você, poder pessoal, né? Não é você impor um argumento para alguém, convencer alguém de algo, isso não é poder pessoal. Poder pessoal são aquelas convicções. Existem áreas que a gente tem naturalmente poder pessoal, aquelas áreas que a gente domina assim porque a gente ama. Então, de repente tem um assunto que você ama tão profundamente, você tem tanta certeza sobre aquele assunto, que pode aparecer qualquer pessoa falando qualquer opinião oposta à sua que você não se incomoda. Porque você sabe qual é a sua opinião, você sabe qual é a sua posição naquele caso. E aí você simplesmente vê a pessoa com a opinião dela diversa da sua e você fica tranquilo, você fala, olha, minha opinião é tal, mas tudo bem você acreditar desse jeito. Porque você está tão convicto, você está tão confortável naquele lugar, e quando eu falo confortável, não é das famosa zona de conforto, que geralmente é uma zona de desconforto, né? Mas é confortável no sentido de que aquele assunto você tá tranquilo com ele, porque você já pensou, repensou, estudou, você já passou por experiências suficientes para formar a sua opinião, que é uma opinião que está muito encaixada com o seu jeito de ser. Quando você chega nesse lugar, você descobriu qual é seu ponto de poder pessoal. E como eu disse, tem áreas que a gente faz isso naturalmente, tem áreas que não. E essa é a beleza da vida. A beleza da vida é que a gente realmente é muito diverso. E aí o que você faz é entender o sentimento que você tem naquele lugar que você domina muito, que você está muito tranquilo, e tentar, na medida do possível e na medida da evolução da vida, levar esse sentimento para as outras áreas. Isso faz parte do seu processo evolutivo. Você ficar cada vez mais tranquilo com mais áreas da sua vida. E quando eu falo tranquilo, é no sentido de, tá, aqui eu entendi o meu lugar, aqui eu entendi o que eu acho. E não quer dizer que você esteja fechado para mudar de opinião, mas aquele lugar é um lugar onde as coisas fizeram sentido. E claro, se as coisas mudarem, pode ser que você precise mudar o sentido. Mas é um lugar que, tá, eu entendo, para mim é assim que funciona. E te dá uma tranquilidade. Porque se você está precisando brigar por uma opinião, brigar para se impor, a gente não tem poder pessoal aí. A gente tem uma dificuldade. Se você precisa que o outro concorde contigo em algum ponto, e a gente não está aqui falando sobre coisas que são feitas em grupo, tá? Aí é, né, um assunto em que as pessoas precisam convergir para botar em prática algo. Não é sobre isso que eu estou falando. Estamos falando aqui sobre opiniões e estilos de vida. Se você precisa que o outro concorde com o seu estilo de vida ou com o seu jeito de fazer algo, aquele estilo de vida ou aquele jeito de fazer algo ainda não está totalmente consolidado dentro de você. Ele ainda não virou poder pessoal. Ele ainda não chegou no ponto de ser totalmente autêntico dentro de você. Você ainda tem dúvidas. Porque se você não tivesse dúvidas, você não estaria discutindo com as pessoas. E é muito forte isso. E isso é aquele trabalho das sombras. Entender que eu preciso me impor para alguém significa que eu ainda tenho sombras latejando ali. E tá tudo bem no sentido de que esse é o trabalho de evolução. Olha só, eu não tô tranquila aqui. Esse assunto, quando a pessoa passa, me irrita. Esse assunto, quando a pessoa vem questionar lá do jeito dela, eu perco a estribeira. Mas por que eu
perco a estribeira, eu não tenho certeza disso, não tenho certeza de quem eu sou, não tenho certeza do que eu quero. Quanto mais certeza eu tenho, menos eu me estresso com o outro. Por quê? E não quer dizer que você vai concordar com o outro e nem que você vai abrir mão do seu espaço. É porque você naturalmente impõe os seus limites de forma muito suave, de forma muito tranquila, de uma forma neutra. Eu não vou usar o suave, vou colocar de uma forma neutra. Você é sem agressividade, mas com firmeza. Você coloca de uma forma muito neutra o limite e segue a sua vida. Porque você entende que a opinião é do outro, que o processo é do outro, que o que ele está falando fala mais sobre ele do que sobre você. Você consegue perceber a profundidade do seu poder pessoal naquela área. Você percebe o quanto você está ali ancorado no que você acredita, o quanto aquilo é inabalável. Então, o poder pessoal é um grande recurso. E ele é um recurso porque ele te deixa uma pessoa tranquila e fluida perante a vida. Porque você vai navegando pela vida de uma maneira em que você não se... O ruído que você gera ou o ruído da vida não atrapalha o seu caminhar. Você consegue caminhar sem nem criar rusgas com os outros e nem se incomodar tanto com o processo do outro. Então, aquelas áreas que você tem certeza absoluta são áreas que as pessoas podem falar o que quiserem, que não vão mudar sua opinião. E não é que você está sendo teimoso, é que você formatou aquela opinião depois de muitas questões, muito estudo, muito pensar. E se você for mudar, vai ser porque aqui chega uma nova informação que ecoa com aquilo e modifica a sua percepção. Não é porque o outro quis impor, é porque aquela nova informação evolui o teu conceito, evolui o teu poder pessoal. Aquilo continua fazendo parte do seu processo de crescimento, de evolução. Então, entender poder pessoal é muito importante, porque a palavra poder é outra palavra que foi super distorcionada no nosso processo, né? Como dinheiro, como sexo, como amor, como tempo. São palavras, são recursos que foram distorcidos. Então, quando eu entendo que poder nasce da minha paz, da minha ancoragem, do meu centramento, e a gente aqui não está falando sobre ser teimoso nem egoísta, acho que ficou claro, né? A gente está falando a partir de um processo que foi construído e que está em evolução. Quando eu entendo isso, quando eu estou na paz do meu espírito e presente, eu estou aqui atento ao que está acontecendo no meu momento e tomando as decisões e as atitudes de acordo com os meus valores, eu estou exercendo esse profundo recurso, esse imenso recurso que é o poder pessoal, que é uma coisa que tanta gente almeja e que é uma questão que a gente constrói com o tempo, não tem pílula mágica para ela. Tem uma boa vontade e um comprometimento com a evolução que vai trazendo cada vez mais poder pessoal pra gente. Certo, gente? É isso. Espero que você tenha gostado. Eu gosto muito de falar sobre esse tipo de recurso. Acho que, principalmente esse esclarecimento, né, de coisas que eu vejo que foram distorcidas pelo conhecimento popular, né? Se você gostou dessa mensagem, gostou da ideia de se alinhar com o seu poder pessoal, esse é o primeiro quadrante do vórtice violeta, dos alinhamentos que se faz no vórtice violeta, que é uma energização dentro da sua geometria sagrada para te harmonizar, para limpar bloqueios, para trazer crenças
limitantes à tona e trabalhar com elas, sim. Então, se você se interessou, me manda uma mensagem aí no link que está na descrição e a gente vai se falando. Até amanhã.